fala assim, olha, eu estou estudando essa função no domínio de -1 até 2. Então, a gente já não está pegando essa função aqui, não é a parábola inteira, a gente está pegando essa parábola aqui só nesse intervalo. Então, nesse intervalo, se a gente fosse esboçar aqui, o que que a gente faria? Olha, de -1 até 2. Eu devia usar o recurso computacional agora que eu acabei de falar, né? O 2 elevado no 4, menos 1 elevado no 1. Beleza. Essa parábola aqui tem qual conjunto imagem? O conjunto imagem são os valores de y. O domínio é onde eu pego o x. O x está aqui, ó. Quais são os valores de x? Todos os números entre -1 e 2. O 0, todos, sem exceção. O menos 0,1, 0,3, todos os números que estão aqui dentro. Ó, esse intervalo inteiro. Isso é o domínio. Então, o desenho de alguma figura sempre acontece em cima do domínio. E aí, quem é o conjunto imagem? Conjunto imagem são os valores de y que são atingidos por alguém. Nesse caso aqui, está começando no 0 e está terminando no 4. Então, esse 4 aqui, ele é o maior valor que essa função atinge. É o que a gente chama de máximo absoluto, é o maior de todos. É a imagem maior. Então, f de 2 igual a 4 é máximo absoluto. Esse 0 aqui, ó, que é atingido, ó, porque a minha imagem, como eu elevei ao quadrado, isso aqui eu sei que é maior ou igual a 0 sempre. Qualquer número negativo, quando eu elevo ao quadrado, ele fica maior ou igual a 0. Então, o menor valor que atinge é 0. Então, esse 0 aqui, que é o f de 0, ele é mínimo. Só que esse mínimo aqui, ele é absoluto nesse intervalo, mas ele também é um mínimo que a gente chama de local. O que é mínimo local? Mínimo local é quando a gente tem uma coisa assim, ó, uma função que faz um comportamento assim, ó. Imagina o que está acontecendo. Ah, esse valor aqui é o maior, mas ele é o maior perto desse ponto que eu vou estar olhando aqui no domínio. Então, deixa eu só localizar um eixo X aqui. Vou colocar de outra cor. Então, imagina que aqui é o eixo X e a gente tem o eixo Y aqui. Beleza. Então, o eixo X, o eixo Y. Aqui está o eixo X, aqui está o eixo Y. Ah, o domínio é reais. Joia. Essa função que a gente está olhando, se eu for chamar esse ponto aqui, ó, esse ponto é negativo, tá vendo? Vou chamar esse aqui de -1, chamar esse aqui de -2, esse aqui de 1, esse aqui de 3. Beleza. Nesse lugar que a gente fez o desenho aqui, ó, aí vai ter um ponto aqui também, ó. Vou chamar esse ponto aqui de 0,2. Olha o que está acontecendo. Esse número aqui vai ser 5. Esses valores que eu marquei aqui, ó, por exemplo, -3, esse aqui é o que a gente chama de raiz. O que é raiz? Raiz é onde corta o eixo. Então, ela tem 4 raízes nesse esboço que a gente fez. Essa função tem máximos e mínimos? Tem máximo. O conjunto imagem dela faria assim, ó, o conjunto imagem viria aqui de menos infinito e iria até esse valor aqui, ó, o conjunto imagem. Termina aqui, ó, no f de 3. Esse valor aqui é o maior valor que ela atinge, ó. Todo mundo que está aqui tem alguém que foi nele. Agora, se a gente for olhar esse gráfico aqui, esse f de -2 que está aqui está abaixo do f de 3. Ó. A imagem, virtualmente aqui, você percebe, ó, o f de 3 está lá em cima, a imagem do 3 está lá em cima, e o f de -2 está um pouquinho abaixo. Só que localmente ele se comporta como maior, a função aumenta e diminui, atinge esse máximo que a gente chama de local. Então, f de -2 é máximo local. E esses pontos são muito importantes, porque vários problemas da vida real que a gente resolve, a gente fica procurando máximos e mínimos. Ah, qual é o tempo mínimo que eu gasto para percorrer tal coisa assim, assim? Aí eu vou escolher uma rota. Qual é o custo mínimo para construir tal coisa assim, assim? Aí a gente vai lá e modela a função e tenta achar qual é o custo mínimo. Então, a gente procura máximos e mínimos. Ah, qual é, por exemplo, o lucro máximo que você tem fazendo tal coisa assim, assim? Aí você procura o máximo. Então, dependendo da função que a gente tiver, a gente está procurando máximos e mínimos por vezes. E, graficamente, a gente enxerga esse comportamento de subir, descer. Isso a gente chama de função. Olha, essa função vai ser crescente até atingir esse ponto, depois ela decresce até atingir esse ponto, que vai ser um mínimo local. Depois ela cresce de novo, aí atinge esse ponto que é máximo local e absoluto, maior de todos. Depois ela decresce. Então, essa função, ela pode não ter mínimo. Por quê? Porque ela pode vir de menos infinito, ó, lá de baixo. Então, ela não tem o menor de todos, não tem mínimo, porque ela foi para menos infinito, então não tem o menor de todos.
mas ela tem um mínimo local aqui, ó. O f de 0,2 se comporta como mínimo perto dele. Então, esses pontos onde tem essa mudança de comportamento, a gente classifica como máximos e mínimos locais. E aí, para a gente localizar esses pontos, a gente vai definir o que é ponto crítico. Então, essa aqui é uma definição que está bem destacada no vídeo que eu mandei para vocês lá, que tem os conteúdos. O que é máximo local, mínimo local. O que é um ponto crítico? O ponto crítico, ele é um ponto de dentro do domínio da função, onde a derivada é zero ou não existe. Então, por exemplo, naquela função f de x igual a x ao quadrado, quem que é a derivada de x ao quadrado? A derivada de x ao quadrado é 2x. O que é achar ponto crítico? 2x existe sempre, então igual a zero. Onde que 2x é zero? No igual a zero. Ah, então por isso que essa função dá zero aqui no zero, o coeficiente angular dela aqui é zero, a derivada é zero. Ele é um ponto crítico. Então, o que é ponto crítico? É um ponto onde a derivada é zero. O que a derivada é zero? É quando a tangente é horizontal. Lembra que a gente falou de reta tangente? A reta tangente do gráfico é horizontal. Naquele outro esboço que eu fiz mais à frente, ó, a reta tangente aqui é horizontal, a derivada é zero, a derivada é zero, a derivada é zero. Só que a derivada poderia não existir também. E aí tem esse caso aqui, ó, que a derivada não existe. Então, ó, ou a derivada é zero, ou a derivada não existe para ser considerado ponto crítico. Então, vamos pensar nessa função aqui, ó. Essa função f de x aqui, ó, y igual a x elevado a 2/3, olha o que acontece com essa função. F de x igual a x elevado a 2/3. O que é a derivada? A derivada é outra função que a gente obtém usando a regra do tombo. Tomba o 2/3 e subtrai 1 do expoente. 2/3 menos 1 vai virar menos 1/3. Então, isso aqui vai ficar assim, ó, 2 sobre 3. X elevado a menos 1/3, esse número vai para o denominador. E o que é 1/3 no denominador? É raiz cúbica. Raiz cúbica no denominador. Então, aonde que a derivada é igual a zero? Igual a zero. Onde que 2 é igual a zero? Nunca. Não tem nenhum lugar que a derivada dá zero. Conjunto vazio. Agora, onde que não existe a derivada? Se eu estiver perguntando assim, onde que não existe? Não existe onde é nulo o denominador, ó. Ou seja, não existe onde o x é igual a zero. X é igual a zero, a derivada não existe. Esse ponto pertence ao domínio? Pertence, porque eu posso calcular o f de zero. Olha lá, o f de zero é 0 elevado a 2/3. Então, esse aqui é um ponto crítico. Então, ponto crítico, ele é um ponto do domínio da função, onde a derivada é zero ou não existe. O domínio dessa função aqui é reais. Então, voltando no gráfico, quando que a gente tem ponto crítico? Quando a gente tem tangente horizontal, que é esse caso, ó, essa tangente aqui é horizontal, ó, a tangente aqui é horizontal, ou quando a gente tem um bico igual a esse. Então, essa função tem um bico, e isso aqui representa que não tem tangente. A reta tangente, se a gente fosse esboçar a reta tangente estava vindo assim, ó. Tangente, opa, reta tangente vai vir tangente mesmo aqui, tangenciando. Aí aqui é como se ela tendesse a ficar vertical. Nesse bico aqui, ó, é como se ela estivesse ficando em pé aqui, como se fosse o eixo Y. Então, isso aqui não tem uma reta tangente. Não tem. A derivada não existe nesse lugar. Então, essa função é uma função que tem um ponto crítico no zero. E esse zero aqui coincidiu de ser um ponto de mínimo, né? Nesse domínio específico aqui, ó, o conjunto imagem vai começar no zero, o conjunto imagem começa no zero e termina na imagem do 3, no f de 3. Ó. O f de 3 é o maior de todos. Então, tem o mínimo absoluto no zero, tem o máximo absoluto aqui. Essa função aqui, x ao quadrado, no domínio todo, ela começa no zero e vai para mais infinito. Então, ela só tem mínimo absoluto no ponto crítico. Mas o alerta dos mais importantes de ponto crítico é: nem sempre o ponto crítico é de máximo ou de mínimo. E o exemplo que eu quero que vocês gravem aí, coloquem na memória mesmo assim, ó, o que acontece? Quando a gente tem uma função igual a essa aqui, que é a função x ao cubo. Quem que é a derivada de x ao cubo? Tombo, 3x subtrai 1 do expoente, ficou ao quadrado. Onde que isso é igual a zero? No x igual a zero. Então, no x igual a zero, ela vale zero. Tá vendo? A tangente é horizontal. Tá tendo um reto tangente, tangente horizontal. A tangente cruza aqui, não tem problema isso não. Isso aqui não é uma contradição. Mas a função cresce
atinge esse ponto crítico e continua crescendo. Então, ele não é nem máximo nem mínimo. Não é. Então, quando a gente pensa assim, professor, eu estou resolvendo exercício, achei ponto crítico, acabou? Se eu estou procurando máximo? Não acabou. Eu vou ter que verificar que aquele ponto de máximo é de fato de máximo. Como? Fazendo o teste que a gente vai ver. Então, é só para vocês ficarem alertas aí que nem todo ponto crítico é de máximo ou de mínimo. Lembra da função x ao cubo que só cresce a vida inteira e tem um ponto crítico aqui, ó. Isso aqui é um ponto crítico dela, que a derivada vale zero.